Mensagens, uma sequência de mensagens que começou semana passada, fruto de um tema que virou tema nacional, o Setembro Amarelo. Alguém sabe o que é isso? Melhor, alguém não sabe o que é isso? Setembro Amarelo? Não quer se entregar, né? Não tem problema. O Setembro Amarelo começou por causa, de uma pessoa que, fruto de muitas dificuldades emocionais, acabou tirando sua vida. E isso virou um movimento para dar suporte a vítimas, de possíveis suicídios. Setembro Amarelo fala de pessoas de coração muito apertado e que precisam de muita ajuda. Pessoas que estão com muita dor emocional e não estão sabendo administrá-la. E, portanto, surgiu um movimento nacional mesmo para que fosse dada atenção a isso. A Sara Nossa Terra, que é uma igreja extremamente afiada com todas as coisas, ela, juntamente com este movimento, lançou dentro do movimento dos jovens, dentro do Arena, o movimento Eu Me Importo Sim, que faz parte dentro do conceito do Setembro Amarelo, com todo o comportamento que nós temos que ter com pessoas que necessitam de suporte, de ajuda. E a Sara Floripa, que então é a afiada das afiadas, uma igreja excepcional, amém? Amém. Ela lançou um movimento chamado, em cima de tudo isso, o amor é a resposta. O amor é a resposta fala de um movimento social dentro da Sara Floripa, onde nós estamos indo às ruas, procurando oferecer suporte, dar ajuda e convidar a participar de um momento aqui conosco, de forma tal que essa pessoa possa ter oportunidade de ser tratada por Deus e assim ver que para si tem sim esperança, tem sim saída e que o suicídio nunca é uma opção, sempre é uma opção muito mal administrada por falta de conhecimento e informação e talvez de alguém ao seu lado que pudesse se importar um pouquinho com alguém. Não sei vocês, se você já perdeu alguém ou algum conhecido por causa disso. Eu, infelizmente, já tive um amigo meu, muito amigo meu, que simplesmente tirou sua vida e isso me fez ficar injuriado completamente, porque por que ele não se abriu comigo? Por que ele não falou? E isso é muito delicado. Mas, em cima de tudo isso que nós estamos trazendo e dessa preocupação que a igreja tem que ter, porque isso são sofrimentos verdadeiros, reais, que as pessoas têm, e muitas delas, a maior parte delas, tem silenciosamente, elas não abrem. Nós estamos trazendo dentro dos cultos de domingo uma sequência de mensagens que vai trazer a todos uma convicção dos propósitos de Deus para todos nós. Portanto, nós estamos trazendo a mensagem, o amor é a resposta. E o amor é a resposta em 3 áreas. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo. Nós vamos tratar desses 3 assuntos nos próximos 3 meses, praticamente. E hoje nós vamos entrar na parte 2. Falamos semana passada do amor a Deus, em 2 aspectos, e nós vamos tratar isso esse mês todinho de setembro. A cada domingo será 2 aspectos novos, das quais tu podes se expressar a Deus o amando mais. Como eu posso amar a Deus? Você já se perguntou sobre isso? Porque amor, ele é um assunto complexo, mas ele é muito mais do que palavras. Ele envolve palavras, mas é mais que palavras. Amor, inclusive na língua portuguesa, ele é um verbo. Ele é uma atitude. Ele exige ação. Ele exige ação. Porque tu podes ter as mais lindas e belas palavras ao teu marido ou à tua esposa, mas se elas não vierem acompanhadas de atitudes, aquelas palavras não servem para nada. Concorda, querido? Não é? Que adianta naquele dia lindo, onde ele passou o dia todo se arrumando para ti, e tu andou aquele dia todinho, vindo de canto a canto para ser a mais bela noiva, que adianta naquela noite, diante de Deus, ele ter dito, eu vou te honrar, eu vou estar contigo, eu vou te amar. Mas enquanto ele dizia isso, ele tinha outra.
Adianta essa promessa? Ou talvez vocês que estão para casar, alguém está para casar aqui? Yes, aí, ó. Já pensou você que está para casar? Você que está para casar e desde já isso está errado em nome de Jesus. Mas já pensou se ele te diz, eu vou ser fiel na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, mas domingo não dá. Domingo não vai dar. Dá para casar assim, mulheres? Não dá, não dá. Porque palavras, elas precisam vir junto com atitudes. E com Deus é da mesma forma. Com Deus é igual. E portanto, semana passada, nós falamos que nós amamos a Deus. E uma forma de amar a Deus é conhecendo Ele. Porque é muito difícil amar o que não se conhece. E nós falamos sobre isso. Não entraremos hoje porque foi semana passada. Mas a boa notícia, nós temos uma boa notícia, é que as palavras estão sendo gravadas. Isso significa que se tu perdeu semana passada, tu vais lá no YouTube, olha que bênção, e lá tu vais pegar a palavra da semana passada e está sintonizado. Isso significa que esta dessa semana também está sendo. E aí tu pode, durante a semana, até compartilhar ela com as pessoas que tu acha que precisa ouvir essa mensagem e ser fortalecida por Deus também. Falamos também, semana passada, que outra forma de amar a Deus, além de conhecendo a Ele, é acreditando, crendo nele. E falamos muito sobre a fé, e a Bíblia fala muito sobre isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. O conceito todo de Deus está em acreditar em suas palavras, mais nas suas palavras que até nas circunstâncias, acreditar que existe um mundo que é mais real do que eu posso olhar com os meus próprios olhos, que é o mundo espiritual que Deus me conta na sua palavra. E se eu não viver dessa forma, pela fé, crendo, acreditando nele, como é que eu vou agradá-lo? Como é que eu vou amá-lo? Isso foi os 2 pontos que nós tratamos semana passada. E hoje, parte 2, anote aí. Outra forma de eu amar a Deus é eu experimentando dele. Hoje eu até pus no Instagram, no meu stories, meu primeiro filho na fé, a primeira pessoa que eu falei de Jesus. Primeiro homem que eu falei de Jesus, filho, porque a primeira pessoa que eu falei de Jesus foi uma filha na fé. Mas o primeiro homem que eu falei de Jesus, meu amigo, ele está fazendo 18 anos de casamento hoje. E ele postou uma foto minha e da Adri, né, a gente bem mais novinho, né, Adri? Magrinha? Eu também estava... Não, eu estava magrinha. Tu já é magrinha. E me fez lembrar da minha conversa que eu tinha com ele. De como eu falei de Jesus para ele no colégio, na época do colégio. Ele está fazendo 18 anos de casamento, mas eu falei de Jesus para ele há 27 anos atrás. Pensa? Tem gente que não tem 27 anos aqui, né? Muita gente. E quando eu falei de Jesus para ele, uma das coisas que eu falava é que Deus é que nem uma fruta que tu não conhece. Por mais interessante que ela seja, e eu mostre a ti, e diga que ela é muito boa, e diga que vale a pena tu comer dela todos os dias, isso não basta. Se tu viver somente baseado nisso, tu vais viver superficialmente com Deus. Eu vou te contar, gente, essa fruta aqui é extraordinária. Vocês, quando comerem, vão entender, mas é muito boa, ela é deliciosa. Vocês precisam comer dela, mas se não morderem ela e comerem dela, experimentarem dela, vocês nunca saberão quem é Deus. Portanto, tu podes saber a informação, mas tu precisas ter a experiência com Deus. E isso, querido, faz parte de uma expressão de amor teu por Ele. Experimentar Deus, buscar sua presença até encontrar, não buscar por conveniência, não buscar, mas eu já estou atrasado, Deus não vai dar. Não, buscar até encontrar. Não é isso que ele diz em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis. Quando?
me buscardes de todo o vosso coração? A pergunta que é muito importante, porque isso fala da tua forma de expressão de amor a Deus, é o quanto tu gostaria de experimentar Deus? O quanto tu gostarias de estar desfrutando da sua presença? O povo de Israel teve uma oportunidade única e correu. Deus havia decidido, conversado com Moisés, e diz: Moisés, vou fazer uma nação de sacerdotes. Vou fazer uma nação inteira que busque minha presença e que tenha intimidade comigo, que vão me conhecer, que vão habitar no meio dos trovões, que vão habitar no meio das vozes que saem da minha face, que vão habitar no meio da minha presença. Moisés disse: beleza, então vamos. Moisés, eu vou me manifestar em cima do Monte Sinai. Lá em cima, o povo vai vir e vai estar em minha presença. E Deus, ele apareceu no meio de uma erupção vulcânica. Será que tu pode imaginar isso? No Monte Sinai que trovejava, saia fumaça, entrava raios e saía raios. E Deus disse: Moisés, manda o povo para cá. O povo olhou assim: não vou não. Lá dentro, no meio daquele fogo, daquela fumaça, daqueles raios. Ah, não vou, Moisés. Faz assim, Moisés, o que tu acha? Tu vai, ouve tudo e conta para nós. Deus ficou tão chateado. Deus ficou tão aborrecido, porque ele tinha um plano bombástico, onde todos iriam ouvir sua voz, todos experimentariam da sua presença, todos estariam com ele. Mas o povo teve medo dele e pediu que eles tivessem um intermediário, pediu que eles tivessem alguém que falasse por Deus. E assim foi. No final das contas, Moisés subiu sozinho, Deus instituiu uma tribo só de sacerdotes, a tribo de Levi. Não era o plano era todos serem sacerdotes, todos entrarem na presença de Deus. Sabe quando é que Deus restaurou isso? Depois da cruz, onde ele nos fez reino e sacerdotes. Onde nós todos, hoje, por causa da operação dele na cruz, nós podemos estar em sua presença, podemos entrar na sua presença e experimentar Deus. Todos nós. Jesus, ele teve um encontro inusitado, é a palavra, inusitado. Era meio-dia, era mais ou menos meio-dia, ele estava ao lado de um poço, o poço de Jacó. E vinha uma mulher com um vaso gigante na cabeça. Gigante, ela levava aquele vaso e chegava até o poço. Não era hora de pegar água. Não era hora de carregar um vaso gigante. Era a hora que o sol estava mais terrível. Mas isso se dava porque ela era de um povo excluído. Ela pertencia aos samaritanos. E os samaritanos não se davam com os judeus. Os samaritanos não falavam com os judeus. O samaritano, para os judeus, era um povo mestiço, misturado. E o judeu tinha um rigor muito grande com essa genealogia deles. Então não havia relação. E essa mulher vem sozinha, com um vaso. E Jesus está no poço, sozinho também. O que é uma outra coisa inusitada, Jesus está sempre cercado. E quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus começa a provocar ela. O que tu veio fazer aqui? Eu vim buscar água. Ah, mas se tu soubesses quem eu era, tu ia pedir água para mim. Mas quem tu és? E eles começam uma conversa. E Jesus conta para essa mulher no versículo 14 do Evangelho de João, no capítulo 4... Vai lá. Versículo 14 do Evangelho de João, no capítulo 4, ele conta para a mulher assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Querido, para tudo. Preste atenção. João capítulo 6, não precisa abrir, Jesus fala que a água que vai jorrar dentro de nós é o Espírito Santo. Deus está dizendo aqui para uma mulher que Ele tem algo para nos dar, uma bebida espiritual, vamos dizer assim, para nós experimentarmos, e que nós tomarmos, ela produz um efeito dentro de nós, um efeito que faz de nós
fontes. Ele produz dentro de nós, ele faz dentro de nós nascer fontes de água espiritual, fontes de água que vão alimentar outros, que vão saciar a sede de outros, fontes que vão jorrar até a vida eterna. Experimentar de Deus envolve participar da vida do Espírito Santo. Experimentar de Deus envolve intimidade com o Espírito Santo. E eu te pergunto, querido, o quanto tu conhece do Espírito Santo? Mais do que conhece, mais. Não é uma questão de informação. O quanto tu falas com Deus e Ele fala contigo. Mais do que isso, eu te pergunto, o quanto tu bebeu dessa fonte? O quanto desta água tu experimentou? E eu te faço a pergunta oposta que vai te fazer refletir. A tua sede foi saciada? Nada mais te satisfaz a não ser a Deus? Ou ainda alguma coisa deste mundo te provoca ao ponto de tu sair correndo e se afastar de Deus? Jesus está dizendo, a hora que eu der da minha água, não mais terão sede. Não essa sede necessária de beber o tempo inteiro, porque a mulher se confunde. Ela acha que Jesus está falando da água natural e diz, Jesus, eu quero sempre dessa tua água, então, para que eu não tenha que vir aqui buscar sempre dessa água do poço. Porque essa água do poço eu tenho que voltar, a sede volta. E Jesus está falando, na verdade, de uma água espiritual, que é um símbolo do Espírito Santo, que faz com que cada um de nós receba do próprio Deus experiência com Ele. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, porque o meu objetivo aqui é provocar. Eu vim para te provocar. Hoje, não se sinta ofendido. É em amor. Tu precisas ter as tuas experiências com Deus. Tu precisas ter os teus testemunhos. Tu precisas ter a tua história para contar. É muito legal contar a história de Paulo. É muito legal. É muito legal contar como Pedro andou sobre as águas. É sensacional. Mas e a tua história? Qual é a tua experiência? Quanto tu bebeu dessa água e essa água te encheu por dentro e agora essa água, ela jorra para todos os lados, abençoando quem está ao redor. Sabe como é que faz para ter experiências com Deus? Sabe como faz? Se busca Ele. Leva Ele muito a sério. Considera a sua palavra como regra absoluta da vida. Tudo isso faz tu ter experiências com Ele. Sabe por quê? Porque quando tu bota a palavra de Deus em prática, e a Bíblia fala sobre isso, né? Não sejamos ouvintes negligentes. Olha a expressão da palavra. Mas, vocês sabem terminar? Operosos, praticantes. Praticantes ativos da palavra. Jesus chega a dizer que, vou te colocar para tu entender a semelhança. Um homem que construiu a sua casa sobre a areia é como um homem que não pratica a palavra. E um homem que construiu sua casa sobre a rocha é como um homem que pratica a palavra. Porque aquele que pratica a palavra, vem a tempestade, vem o dia difícil, vem o reboliço, mas ele não se abala, porque ele pratica a palavra todos os dias. Porque ele experimenta de Deus todos os dias. A Bíblia manda perdoar. Tu perdoa? Se tu perdoa, tu vais experimentar de uma porção de Deus. Porque Ele mesmo disse, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo. Quer dizer que se eu não perdoo, Ele não me perdoa. Ou seja, se eu não perdoo, eu não tenho experiência com Ele. Entende, querido? É fundamental praticar. Porque quando eu pratico da palavra, eu experimento de Deus. Uma das figuras de Jesus é o verbo, é a própria palavra. Ele é uma expressão viva do Pai. Por isso, quando eu pratico a palavra de Deus, eu, na verdade, estou vivendo em Jesus. E ao viver em Jesus, eu estou experimentando de andar com Ele. A Bíblia manda honrar pai e mãe. Como é que é o teu relacionamento com os teus pais? Como é? Pense sobre isso. A Bíblia manda nós amarmos os nossos inimigos. Se tu cumprimenta só quem te cumprimenta, Jesus disse, por que não faz isso?
Tu tens que cumprimentar aquele que te persegue. Tens que falar bem daquele que te fala mal. Sermão da montanha, não é? E isso é praticar a palavra. E quando tu pratica da palavra, tu experimenta de Deus. Sabe qual é, querido, a dificuldade da geração de hoje de ter experiências com Deus? É a mesma de praticar a palavra. A mesma dificuldade que eles têm de praticar a palavra é a mesma de ter experiências com Deus. Porque para ter experiências com Deus, eu preciso praticar a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, falei que nós íamos tratar a cada domingo 2 pontos que vão nos expressar uma maneira de amar a Deus. O segundo ponto é obedecer. Uma coisa é experimentar. Tu podes beber da água e ver que ela é simplesmente incomparável. Mas tu pode virar as costas. Não pode? Obedecer, como diz o meu filho João, é bem mais difícil do que parece. Ele diz isso para nós. É bem mais difícil do que parece. Mas, se tu quer amar a Deus, o caminho é da obediência. Obedecer envolve se negar. Senão não tinhas que obedecer. Concorda? Obedecer envolve tu abrir mão da tua visão para seguir uma outra. Obedecer envolve tu abrir mão da tua vontade. Porque senão era obedecer. O que eu estou obedecendo? Eu estou fazendo a minha vontade. É diferente. Obedecer envolve entrega. E se tu não aprender a se entregar, a abrir mão da sua vontade, tu nunca vai conseguir obedecer a Deus. Porque quando aquele cachorro do vizinho latir a madrugada toda e tu querer esganar o cachorro, Deus vai dizer, não faz isso com o cachorro. Tu vai esganar o cachorro, tua vontade prevalece. Obedecer envolve recuar, envolve ceder. Se nós tivéssemos maridos e mulheres obedientes a Deus, dificilmente nós teríamos problemas no casamento de qualquer família. Porque Deus fala constantemente. Se nós tivéssemos filhos obedientes a Deus, dificilmente nós teríamos em casa filhos desobedientes aos pais. Porque obediência é crucial, fundamental. Quer ver só como Jesus leva tão a sério? Abra comigo o Evangelho de João no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler versículos 23 e 24. Ali ele diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, olha a condição que ele botou, se alguém me ama, o que ele vai fazer? Guardará a minha palavra. E olha o que vai acontecer, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Jesus pôs uma condição. Vocês me amam? Amam mesmo? Guarda as minhas palavras. Obedece elas. Ele que pôs essa condição. Obedecer a palavra de Deus é uma expressão de amor a Deus. Lembra que estamos falando que o amor é a resposta. O amor é a resposta para tudo nessa vida. E quando nós amamos a Deus, nós precisamos entender que quando eu obedeço, eu estou expressando o meu amor. Os pais de criança pequena aqui sabem isso mais que ninguém. Se os filhos obedecessem. Eles são tão bons, são rápidos nas palavras. Os meus são muito lisonjeiros, assim, são rápidos em falar, elogiar. Mas na hora H, na hora da obediência, como ele diz, é mais difícil, parece. Mas Jesus colocou essa condição. Se vocês me amam, obedeçam minha palavra. Obedeçam as minhas palavras. Guardem elas. E o benefício é extraordinário. O Pai o amará
e viremos para ele e faremos nele uma morada, um lugar onde o Espírito Santo está. Portanto, querido, tu podes amar a Deus, mas não em palavras, porque amar a Deus são ações, são atitudes, conhecendo a Deus, crendo em Deus, experimentando de Deus, obedecendo a Deus. Em quais delas hoje está a tua maior dificuldade? Em obedecer, em experimentar, em crer, em conhecer. Quais delas está a tua maior dificuldade? Posso só ter uma delas e as outras 3 ignorar, bispo? Não. Eu estou te colocando pontos fundamentais da tua existência enquanto filho de Deus. Tu precisas conhecer, crer, experimentar e obedecer. Portanto, se te falta alguma delas, hoje Deus quer te ajudar nessa noite, para que tu possas adquirir na sua presença aquilo que te falta. Corrigir o rumo, pedir perdão por alguns passos, tentar mudar algumas rotinas. Como é que eu vou obedecer a palavra se eu não leio a palavra, bispo? Pois então, que tal começar a ler a palavra? Ter uma agenda de leitura da palavra? Como é que eu vou experimentar de Deus se eu não venho no mergulhe mais? Venha no mergulhe mais, querido. Venha no mergulhe mais. Se tu não sabes o que é mergulhe mais do que nunca tu precisas vir no mergulhe mais. Mergulhe mais é uma noite de adoração que nós fazemos mensalmente. Uma noite de adoração na presença de Deus. O próximo está por vir. Mas que expressa um coração. E eu faço essa leitura sempre. Eu procuro todos no Mergulhe Mais, porque isso expressa um coração sedento ou um coração que não tem tanta sede assim. Por isso venha buscar a Deus. Se a sua célula marca oração, venha na oração, porque isso expressa a tua sede por Deus, teu desejo de experimentar a Deus. Sem experiência, tu vai sempre contar a história dos outros, mas Deus quer que tu tenha a tua história para contar com Ele. Saiba disso. Ninguém pode ter por ti, ninguém pode buscar a Deus por ti, ninguém pode trazer experiências de Deus por ti. É tu que precisas buscar, é tu que precisas agir, é a atitude de amor tua para com Deus. Então chegou o dia da mudança, chegou o dia de um posicionamento novo na igreja. Um posicionamento de maior intensidade, de maior entrega, de maior amor e devoção. Uma postura ao ponto que é capaz de mudar tua agenda, uma postura ao ponto que é capaz de mudar tua rotina, teus hábitos. Para quê? Para que tu possas amar a Deus de fato e de verdade. Amém? Fica de pé, querido, eu quero orar por ti. Fecha os teus olhos, aí mesmo onde tu está. Nós estamos numa sequência de mensagens a respeito do amor e a resposta. Movimento este que esse setembro fará, né, movimentos extraordinários por todo lugar. Se tu quiser se envolver com o movimento do amor e a resposta, lá no final, no balcão de serviços, se ofereça a participar. Nós estaremos indo às escolas, às universidades, falando do amor de Deus naqueles lugares, falando do que Deus está fazendo, né, nas nossas vidas, contando experiências, para que outras pessoas também tenham o desejo de ter as suas próprias experiências. Amém? Feche os teus olhos, porque eu quero te perguntar novamente aquela pergunta que eu tinha te feito antes. O que te falta hoje? Conhecimento de Deus? Fé? Experiência com Deus? Obediência à sua palavra? O que te falta? E se tu disser para mim, bispo, falta as 4. Que bênção! Então pode ser que hoje tu volte para casa com as 4. Já pensou? Conhecendo a Deus, tendo experiência, renovando sua fé nele e obedecendo sua palavra. Feche os teus olhos, querido, põe a mão no seu coração. E com as tuas próprias palavras, diga a Deus, o que tu está disposto a fazer para mudar? Diz para Ele. O que é que tu está disposto a fazer para mudar?
Talvez tu precises mudar teus hábitos e começar a ler a Bíblia todo dia. E é o que eu te recomendo. Talvez tu precises não perder mais nenhum momento que pode te oferecer experiências com Deus. Talvez tu precises ter um tempo lá na tua casa, diariamente, buscando a presença de Deus. E eu tenho certeza que tudo isso tu precisa. Porque quando Deus se move e quando Deus age, quando Deus opera, tu nunca mais é o mesmo, querido. Como a corça suspira pela corrente das águas, por ti, Senhor, suspira a minha alma. É esse tipo de sede que Deus está procurando. É esse tipo de coração sedento que Deus está procurando para trazer experiências com a sua palavra, com o seu Espírito, com o seu poder. Apresenta hoje teu coração a Deus, amado. Tu e o Senhor, apresenta. Apresenta o teu coração a Deus. Tu podes dizer assim: Senhor, eu tenho sede de ti. Senhor, como o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou também um lugar para si, eu encontrei os teus altares. Não tenho prazer em mais nenhum outro lugar. Tu podes dizer isso ao teu Deus, querido? Tu podes dizer ao teu Deus: mais vale um dia na porta dos teus atos do que 1000 na tenda da perversidade. Prefiro estar do lado de fora da porta da tua presença do que no mundo perdido. Expressa o teu amor por Deus, querido. Nós vamos ministrar uma canção. Enquanto o louvor vai fluindo, tu vais colocando toda a tua verdade na presença de Deus, deixando Deus agir, Deus falar, Deus operar no teu coração, te trazendo conhecimento, fé, experiência e obediência à sua palavra.